Pode falar. Ok. Acho que estamos ao vivo. Tá, isso aí. Só um pouquinho aqui, só configurar o equipamento aqui. Só um momentinho. Bom, muito bem. Estamos aí nessa noite. Uma boa noite a todos. Que todos nesta mídia se sintam muito bem aí, que possam ser ouvidos por nós. Né? Hoje à noite nós temos o início da palestra, então, uma palestrante, Carmi Wilter, ela que é coordenadora da área da família, da nossa casa espírita, trabalhadora da nossa casa também. Nós agradecemos muito a presença da Carmi nesse momento, e ela traz o tema que é uma indagação, na verdade, né? Uma pergunta. Tá? É possível ter harmonia em família na pandemia? Então, esse é o tema que a nossa amiga, querida Carmi, nos traz na noite de hoje. E ela vai discorrer sobre esse assunto de acordo com os estudos que ela fez e vai trazer para nós uma luz necessária a todas as nossas famílias. Carmi, seja bem-vinda mais uma vez e que se sinta muito bem nesse ambiente e que possa discorrer o assunto livremente conforme a tua convicção. Está contigo então, amiga. Boa noite, Pedro. Obrigada pelas palavras, pela acolhida. Boa noite, amigos que nos assistem em seus lares. Que Jesus possa nos abençoar, abençoando os propósitos de cada um de nós para esta noite. Mesmo sentindo falta do abraço, da conversa, né, na chegada à casa espírita, nós nos encontramos juntos, uma vez que esta ferramenta tecnológica nos permite a aproximação, o encontro, a reflexão, e que assim nós possamos então aproveitar esta noite que nos traz como título da reflexão uma provocação, uma pergunta, como bem falou o nosso querido Pedro. E como toda pergunta, ela pede uma resposta. E então eu tenho um convite para fazer a cada um de nós, a vocês, nos seus lares e a mim também. Já que, quando estou aqui discorrendo sobre família, ou trazendo reflexões, elementos que vão tratar da convivência familiar, eu estou falando primeiro para mim, porque também estou num processo de aprender a melhor conviver em família. Também sou aprendiz desse movimento, desse processo. E o convite é o seguinte, que nós aproveitemos então os elementos desta conversa, né, para ao final transformá-la numa assertiva, numa resposta. A pergunta então precisa ser transformada numa resposta, para nos convencermos de que é possível ter harmonia no lar, harmonia na família em tempos de pandemia. É possível construir e manter harmonia na família em todos os tempos. E para que nós consigamos, então, refletir e retirar elementos que nos convençam dessa assertiva, nós, mais uma vez, rogamos a presença amiga dos nossos benfeitores e o carinho especial deles para conosco. Vamos considerar a harmonia não como ausência de conflito, mas harmonia como sensação de bem-estar, de entendimento, de condição de construção de paz. Harmonia como vivência diária de um conjunto de virtudes que se entrelaçam e que nos capacitam a enfrentar com equilíbrio as mais diversas situações que nos apresenta esse convívio familiar. Vamos lembrar da importância de pensarmos na construção de laços afetivos que são necessários para a construção dessa harmonia. E aí vamos buscar na doutrina espírita, né, o que ela nos diz sobre família. E o primeiro aspecto que eu quero abordar é que a doutrina nos ensina
que afrouxar os laços de família é fortalecer o egoísmo. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 775. Estão enganados, então, aqueles que ainda dizem que a família perdeu o seu valor, que a família não é mais necessária. Estão desavisados e com o tempo também aprenderão que a família é o lugar onde nós desenvolvemos a fraternidade. E deixar que ela, então, permitir que ela não exista mais, seria fortalecer o egoísmo. A família é o cenário onde Deus nos colocou para aprender, para ensinar e para relembrar. Para aprender aquilo que ainda não sabemos, para ensinar tudo aquilo que nós já aprendemos e sabemos fazer bem, e para relembrar outras questões que tenhamos esquecido e que as situações de convívio familiar nos proporcionam, nos oportunizam. É o lugar onde temos oportunidade de desenvolver habilidades para conviver bem, para depois conviver bem na grande família universal, que é esse o caminho que Jesus nos convida a fazer. Aprender a conviver bem em família, para depois conviver bem também em comunidade, em sociedade, e juntos construirmos a fraternidade. No livro Consolador, o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, em uma das questões, a questão 110, nos diz que a melhor escola para o ser que renasce é o lar. É lá no lar que ele reencarna e lá que deve receber as bases do sentimento e do caráter. Somente o lar edifica o homem. As escolas, as academias têm seu valor, mas é no lar que todo ser que renasce precisa receber as bases do sentimento e do caráter. O lar precisa para isto, então, ser um ambiente saudável, para que lá existam relações saudáveis. Ainda a doutrina espírita nos ensina que as ligações entre os espíritos que reencarnam em uma mesma família remontam a existências anteriores. Não estamos juntos nesse núcleo familiar, então, por acaso, e nem é a primeira vez. O Evangelho reforça, lá no capítulo 14, dizendo que nós reencarnamos em grupo, alguns simpáticos aos outros, outros com alguma dificuldade de promover o entendimento. Então, estamos reunidos por afinidades, por simpatia com aqueles que já temos entendimento, e por uma certa antipatia com aqueles com os quais nós ainda não nos entendemos. E nas duas situações nós temos oportunidade de aprender. Com os simpáticos, nós reforçamos as virtudes, os laços que já nos unem. E com aqueles que nós temos alguma dificuldade, nós teremos então a oportunidade para promover acertos, reajustes, entendimento. Nós sabemos, nós acreditamos e nós aceitamos que Deus é justo. Portanto, a sua justiça nos colocou no melhor lugar, no lar necessário para cada um de nós desenvolver as virtudes, para aprender a perdoar, para aprender a auto-perdoar-se, para corrigir os erros do passado e reforçar laços de amor já existentes. Considerando, então, essa reflexão, considerando esse momento atual, alguns de nós podemos pensar que estamos reunidos nesse momento em família por obrigação. Estamos isolados socialmente e uma força externa nos mandou de volta para casa. Por isso, estamos conversando e refletindo na perspectiva, na possibilidade de ter harmonia no lar, harmonia em família, considerando que fomos obrigados a deixar convívio social, estamos em teletrabalho, muitos de nós, e temos várias horas do dia que não tínhamos antes para conviver em família. E podemos nos fazer alguns questionamentos para começarmos a pensar sobre isto.
a forma como eu vejo minha família agora difere da forma como eu via ela antes da pandemia? E as questões que desassossegam, que desarmonizam, que inquietam agora, são as mesmas de antes ou elas não existiam? De qual ponto de vista eu vejo a minha família? De um ponto de vista meramente material, ou eu já consigo pensar sobre a minha família de um ponto de vista espiritual? Será que eu não me ocupava grande parte do tempo anterior à pandemia somente com as questões materiais? E por isso estou desassossegado agora? Será que só agora eu percebo os diversos conflitos que existem na convivência entre os sujeitos da minha família, uma vez que estou mais próximo? Quais conteúdos psicológicos estão sendo mostrados agora nas atitudes de todos, que são expressos nas ações de todos, e que eu não percebia antes? E por estar mais próximo agora de todos, eu enxergo mais a cada um. E talvez por isso eu perceba melhor os conflitos. Vamos considerar os conflitos como uma condição inevitável, já que nós pensamos diferente, nós temos reações diferentes, nós temos opiniões diversas sobre os mais diferentes assuntos. E mesmo assim nós precisamos conviver em harmonia. O que é que dentro desse contexto me desassossega? A briga dos filhos pequenos? Que questões materiais me desarmonizam? Que são pertinentes, importantes e não podemos desconsiderar? E às vezes são muito sérias, como a falta do emprego, a perda do emprego, né? A falta do alimento, o dinheiro que não chega para pagar as contas do mês. Todas essas situações são situações que geram conflitos. E uma vez que já sabemos que esses conflitos não são inevitáveis, que eles vão continuar existindo, nós temos aí um desafio. E como já falamos antes da necessidade de desenvolver laços de afeto para aprender a lidar com esses conflitos, nós temos na quarentena, nessa época de pandemia, uma oportunidade de criar laços afetivos se ainda não os tínhamos. Mas como fazer tudo isso frente a esses desafios todos que foram colocados para cada um de nós? Vamos pensar em conflitos apenas como desafios. Não desafios enormes, não conflitos grandes, mas aqueles desafios do dia a dia. Uma briga de filhos, um desentendimento de irmãos, a falta de compreensão do parceiro, da parceira, dos nossos companheiros, enfim, do irmão, do pai, da mãe. São todos aqueles desafios do dia a dia. Grandes desafios também entram nessa reflexão, mas o convite é que nós olhemos a família a partir das pequenas coisas que nos intranquilizam e que tiram a harmonia. E uma vez que nós falamos que precisamos pensar sobre a harmonia, é porque precisamos também olhar e entender que se ela não existe, ela precisa ser construída. Quando nós falamos que a perdemos, é porque de fato ela ainda não estava instalada. Vamos partir desses pontos para tentar construir uma possibilidade, então, de conviver em harmonia, de manter a harmonia, mesmo diante dos conflitos. Como não temos como eliminá-los, nós precisamos, então, aprender a conviver com eles. E uma forma de conviver com os conflitos, sem deixar que eles tomem conta da nossa rotina, sem deixar que eles sejam o principal elemento, né, que mova a nossa vida em família, nós precisamos aprender um processo de mediar estes conflitos. O caminho, então, é construir o aprendizado da mediação do conflito. E um primeiro ponto necessário para aprendermos a mediar os conflitos passa por um ensinamento também da doutrina espírita, quando os benfeitores nos chamam a atenção sempre para a necessidade de promovermos o autoconhecimento.
Eu preciso conhecer como eu reajo frente às diversas situações para aprender a mediar essas situações, esses desafios, esses conflitos. Saber do meu comportamento para depois entender o comportamento do outro. Aprender a me olhar para depois olhar o outro, para não julgar simplesmente o outro. Então, esse processo todo é um processo de educação e de autoeducação. É um processo que exige a educação dos nossos sentimentos. O autoconhecimento está referido lá no Livro dos Espíritos também, quando nós ouvimos e aprendemos que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Esse progresso é o progresso moral, o nosso aprimoramento moral. Então, a chave para construirmos a educação, para a autoeducação, para educar os nossos sentimentos, é o conhecimento de nós mesmos. Saber quais são as minhas capacidades, saber também quais são as minhas fragilidades, aquilo que ainda me desassossega, aquilo que me intranquiliza, e em quais momentos eu já sei lidar melhor com o conflito gerado por determinada situação. Nós temos na nossa consciência uma sentinela vigilante, como o Evangelho nos diz, e essa sentinela vigilante nos aponta sempre quando estamos fazendo algo que está certo, que está de acordo, e algo que não está tão certo. Então, o autoconhecimento vai permitir que nós percebamos os sinais dessa sentinela. Quando a consciência nos chama à razão, quando fizemos algo que não está de acordo com aqueles padrões de boa convivência, quando nós reagimos ao invés de agir, quando nós nos tornamos, por exemplo, autoritários, quando nós não permitimos a expressão do outro, a consciência nos avisa. E ela nos avisa também quando fazemos uma boa ação, porque sentimos alegria, sentimos bem-estar. A doutrina também nos ensina que logo cedo, quando nós estamos na condição de pai, de mãe, de responsável, né, deveríamos prestar atenção ao comportamento daqueles que renascem conosco, os que renascem na nossa família de forma biológica e os que vêm conviver conosco também pela adoção. Observando o comportamento desses pequenos logo cedo, nós vamos conhecer as suas tendências, nós vamos conhecer como eles agem, e conhecendo as qualidades que demonstram, e conhecendo também ainda suas tendências negativas, nós já temos mais elementos para promover a educação. Nós temos elementos para reforçar virtudes e elementos também a serem cuidados, a serem educados, a serem tratados com carinho para que haja aprendizado. Então, para seguirmos aprendendo a mediar conflito, ou pelo menos estabelecer uma possibilidade de mediar conflito nessa reflexão, nós vamos nos valer também numa abordagem pautada na educação, na autoeducação e na educação dos sentimentos. E assim refletir sobre a manutenção da harmonia, já que nós temos o desejo de construí-la. Vamos buscar elementos, então, na pedagogia, daquele que foi considerado o maior pedagogo da humanidade, e que a doutrina espírita nos oferece como modelo e guia de conduta, a ser seguido. Esse ser é Jesus, o nosso mestre. E Jesus serve, então, também de modelo e guia da família. Se nós formos observar os que convivem conosco em família, nós vamos encontrar dentre eles, com certeza, algumas pessoas que nos servem de referência, de comportamento, de conduta, que nós podemos modelar, mas depois deles, nós temos Jesus como modelo e guia a ser seguido e modelado, que Jesus em primeiro lugar. Todas as pessoas que já sabem, né, viver de forma harmoniosa no lar, com certeza se espelham na conduta e no comportamento demonstrado por Jesus, quando esteve aqui encarnado, e nos registros daqueles que conviveram com ele e dos que escreveram as histórias que ouviram dele. Jesus, então, é um mestre convicto da sua tarefa educadora, da sua missão libertadora.
Jesus demonstrava em relação aos seus discípulos uma relação de respeito profundo. E assim também demonstrava um respeito profundo por todas as pessoas que o procuravam. O nosso desafio, então, é adotar em família um comportamento que seja o reflexo do comportamento de Jesus, para tornar as relações interpessoais na família saudáveis. E nós precisamos fornecer para os nossos filhos ou para aqueles que estão sob nossa responsabilidade porque convivem conosco, também um modelo de conduta. Então, o nosso esforço precisa ser de modelar Jesus e de oferecer um modelo seguro de conduta para aqueles que estão sob nossa responsabilidade. Nós precisamos apresentar Jesus para eles, para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, para os outros adultos que convivem conosco. Mas nós precisamos, mais do que isto, exemplificar que estamos dispostos a fazer todo o esforço possível para seguir o seu exemplo. E assim vamos convencendo de que esse é o caminho da educação, de que esse é o caminho que vai promover a harmonia e manter a harmonia no convívio no lar. E Jesus considerava sempre, então, na sua prática pedagógica, na sua educação, o sujeito como centro do processo educativo. Jesus nunca focava no erro, o centro era sempre o sujeito. E ele dizia sempre para esse sujeito que ele tinha a possibilidade de fazer melhor, que ele tinha a capacidade de olhar para si mesmo, de refletir, de refazer, de superar-se, de transformar-se, considerando a centelha divina que todos nós temos interiormente. Jesus apontava para esse interior, localizando no interior do ser as potências, as capacidades de refletir e de fazer melhor. E com isso oferecia sempre ao sujeito uma nova oportunidade de correção, de fazer melhor, de tentar tantas vezes quantas fossem necessárias. Na construção de uma metodologia educativa, Jesus nos oferece 2 recursos muito importantes e que estão a nosso dispor e que nós podemos aprender a usar para mediar conflitos. Esses recursos são o diálogo e o silêncio. Não o silêncio que machuca, que dói, que fere, mas o silêncio reflexivo, o silêncio introspectivo, o silêncio educador. Aquela condição de dar um tempo ao outro para acalmar-se antes de entabular uma resposta. O silêncio que dá condição a mim, se eu conduzo a fala, de refletir também, de serenar antes de responder. E aí promover a melhor resposta, oferecer ao outro a melhor resposta. Esse é o silêncio usado por Jesus e oferecido a nós como recurso educativo. Jesus promovia o silêncio do outro, Jesus silenciava dando ao outro um tempo de reflexão. E junto com isso, o diálogo proposto por Jesus, que não é um monólogo, mas que é uma conversa saudável, usando-se da palavra amorosa, num tom baixo, a palavra edificante, a palavra na linguagem com fim nobre e útil, sempre a serviço do bem. Esse é o recurso que, junto com o silêncio, nós podemos utilizar e nós precisamos aprender a usar na nossa condição de aprendizes, na mediação de conflitos. Junto com a palavra amorosa, junto com o tom de voz baixo, todo aquele que grita perde a oportunidade de ensinar e de aprender. E a palavra bem empregada, ela levanta o ser que está caído, ela promove a autoestima, ela convida o outro a silenciar e a partir do silêncio responder melhor. Então, esses 2 recursos, eles se entrelaçam o tempo todo. Junto com o bem falar, nós precisamos aprender a ouvir com empatia. E ouvir com empatia significa não julgar o outro, não pré-julgar, não corrigir de forma que o outro se sinta menosprezado e inferiorizado, mas corrigir sim, conversar sobre o que está errado
mas em seguida fazer um elogio, buscar algum ponto positivo nesta correção. Desta forma, nós vamos ajudar o outro a se capacitar a fazer novas tentativas de acerto, a se sentir seguro para tentar de novo. E nesse movimento entra também a questão dos limites, que na falta deles nós encontramos sempre uma justificativa para os atos impensados, para os atos desavisados das nossas crianças, dos adolescentes, dos jovens. Então, construir limites também é um ato de amor. Construir limites também se pode fazer de forma mais tranquila, valendo-se do diálogo e do silêncio, dando condições seguras do outro refletir e do outro expor suas ideias, do outro mudar de opinião, do outro tentar fazer de novo e fazer melhor, a partir dessa condição de conversar e de escutar. Todo o ensinamento de Jesus, ele é amor. Toda a sua pedagogia é baseada no aprendizado do amor, no aprendizado do exercício do amor. Esse amor considerado por ele um sentimento por excelência. E assim nos refere Lázaro, lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Amar o Próximo como a si mesmo, que nos convida a uma reflexão sobre o que queremos que os outros nos façam. Então, em todas as situações de mediação de conflito, nós podemos buscar esse ensinamento também entre os outros. Mas hoje vamos trazer este. Se eu quero que o outro faça para mim aquilo que eu estou pronto ou disposto a fazer com ele. E aí vamos definir se nós queremos ser escutados, vamos aprender a escutar. Se nós queremos que conversem conosco num tom de voz brando, com palavras amorosas, é desta forma também que precisamos aprender a fazer com os outros. O amor em família, o amor pela família, nos move então a resolver os conflitos e não abandonar a família. Conviver com os conflitos, resolvê-los, mediar e não abandonar a família. E abandonar a família não significa sair de casa. Muitas vezes nós abandonamos a família e continuamos em casa. Estamos juntos, próximos, mas a abandonamos. Em uns anos passados eu fiz uma experiência numa escola com crianças de 3º e 4º ano. E num dos relatos, numa roda de conversa, uma menina do 3º ano trouxe uma experiência vivenciada em sua casa que cabe bem para a nossa reflexão de agora. Ela dizia que o pai e a mãe dela faziam uso excessivo do celular. E ela, em determinada noite, sentada entre eles no sofá, teve a ousadia de tirar o celular da mão do pai. E ela esperava, na devolutiva do pai, que ela fosse, inclusive, agredida. E não aconteceu. Ela se decepcionou mais ainda porque o pai simplesmente tomou o celular de volta e seguiu navegando. E ela ficou sentada sozinha, no meio dos dois, sem ter o que fazer. Isso configura abandono, né? Então, nós precisamos refletir também sobre essa condição de aprender a exercitar o amor, para que nós não nos tornemos sujeitos que abandonam a família, que fogem da sua responsabilidade. E os conflitos não vão deixar de existir. O amor pela nossa família, então, nos move a resolver os conflitos. E para que nós não sejamos os sujeitos que abandonam as famílias, nós precisamos, de novo, vivenciar um processo de autoeducação, de educação dos nossos sentimentos. Fazer uma análise e pensar como nós estamos dispostos a desenvolver a resignação, a paciência, como nós estamos lidando com essas situações, a partir da necessidade de sermos pacientes, resignados. Nós estamos deixando que o nosso egoísmo fale mais alto, ou nós estamos pensando no todo da família? Nós já aprendemos a silenciar, a serenar o pensamento, ou nós ainda nos impomos com a nossa vontade? Nós já sabemos usar o diálogo, ou ainda queremos que o outro nos escute, e nós não permitimos que ele fale ou que
nós consigamos sentar num lugar acolhedor, que não seja, né, um lugar onde quem precisa, né, ouvir está num lugar mais baixo. Isso são situações bem simples do dia a dia, mas que são situações importantes, que facultam, que facilitam o aprendizado do amor. Esse é o caminho da educação. É pensar nas situações do nosso dia a dia que nos fornecem a oportunidade de exercitar o amor, através do diálogo, através do silêncio proposto por Jesus. Viver em família, então, precisa ser um ato consciente. Nós precisamos aprender a refletir sobre a família, a sentar, a conversar, a nos perguntar o que está acontecendo e como está acontecendo. E isso começa refletindo sobre o nosso próprio comportamento, como a reflexão trouxe antes. E aí nós aprendemos a esperar do outro somente aquilo que o outro tem condições de dar. O outro não precisa atender às minhas expectativas. O outro não está, para mim, na condição de atender às minhas expectativas. O outro está na condição de aprendiz, assim como eu. E se eu estou na condição daquele que já tem maturidade, eu deveria ter maturidade para ensinar. Eu preciso fazer todo o esforço possível para aprender, para depois ensinar. E o exercício da fraternidade, então, passa também pelo exercício do bom exercício desses momentos em família. A fraternidade, nós nos referimos ao convívio fora da família, né? Ao convívio com os colegas de trabalho, com as pessoas que nós nos encontramos nas reuniões sociais, e a partir disso vamos ampliando o nosso círculo de amizades, de conhecidos e com os quais temos relações. Nós vamos aprender em família esse exercício da fraternidade. Nós só seremos bons lá fora se nós soubermos viver bem dentro do núcleo familiar. O auto-amor também faz parte desse contexto, desse processo de desenvolver a educação dos sentimentos, de construir um caminho pela educação. Nós, a partir do autoconhecimento, vamos vendo aquilo que nós ainda precisamos melhorar e nos olhar sem culpa, nos olhar de forma tranquila e leve, vai nos permitindo ver que condições nós temos para melhor mediar os conflitos, e aquilo que nós ainda não sabemos fazer, nós podemos buscar ajuda para aprender a fazer. Né? Nós podemos buscar na evangelização, na casa espírita, nós podemos buscar nas leituras edificantes, no próprio evangelho segundo o espiritismo, né? Os elementos que nos faltam para aprender a melhor conviver em família também. Quando nós falamos do amor que Jesus nos pede a desenvolver em família, nós precisamos pensar no amor incondicional que ele exemplificou. O amor que não cobra, o amor que não exige do outro, mas o amor que permite a expressão da liberdade do outro. E a partir da observação nos dá elementos que nós podemos utilizar para melhorar o comportamento do outro. Sempre considerando que o outro tem o seu tempo, assim como nós também temos. O aprendizado, então, da vivência desse amor incondicional vai nos habilitando a perdoar tantas vezes quantas forem necessárias na construção da harmonia, a fazer todo o esforço possível para construir a paz na família, a partir da tranquilidade construída no nosso próprio coração. Com o amor, nós aprendemos a cuidar primeiro daqueles que estão conosco e depois a cuidar dos outros no exercício da caridade para com aqueles que também precisam do nosso concurso. E como oferecendo um modelo seguro para aqueles que estão conosco, nós estamos ensinando eles também a olharem para as necessidades dos outros e se esforçarem para cuidar deles também. Raul Teixeira, lá no livro Desafios da Vida Familiar, nos ensina que a primeira forma de interação humana é o amor. Quando uma criança nasce, né, nós todos nos envolvemos de forma amorosa por aquela vida, por aquele ser que está conosco, pelas alegrias que eles nos trazem. Então, esta seria, segundo ele, a primeira forma
né, de interação humana. Por isso que ele precisa ser tão cuidado, por isso que nós precisamos fazer todo o esforço para aprender a amar. E nós só vamos aprender a amar amando. Então, é no exercício da mediação de conflitos, no exercício de olhar o outro com empatia, sem julgamento, no exercício de buscar o modelo que é Jesus, que nós vamos desenvolver, então, a nossa capacidade de amar. E considerando mais uma vez a centelha divina que temos em nós, todos nós temos a capacidade de amar. Todos nós temos condições de aprender a amar. O amor, ele às vezes nos exige sacrifícios, né? E talvez por isso nós ainda tenhamos alguma relutância, alguma dificuldade em amar de forma incondicional. Esses sacrifícios, às vezes, são pequenas coisas que precisamos deixar de fazer para dedicar mais tempo à nossa família, né? Às vezes, as pequenas alegrias do lar precisam ser sentidas, olhadas, testadas, para que nós aprendamos a fazer pequenos sacrifícios em prol do próprio lar, deixar alguma convivência social para ficar mais tempo em casa. Só que quando nós aprendemos a amar, esse deixar pequenas promoções sociais vai se tornando tão leve que nós nos sentimos felizes ficando em casa. Esse é o processo de educação, essa é a promoção do processo de educação. Nós vamos ficando mais leves, mais felizes, mais tranquilos quando podemos estar em casa. E deixa então de ser sacrifício aquilo que nós abrimos mão. Segundo Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo, o amor liberta, e ela só vem reforçar aquilo que Jesus ensinava e que os benfeitores outros também nos dizem. Ela nos diz que o amor é o roteiro seguro para a felicidade em família, para a construção da felicidade em família. E por que é que o amor nos liberta e do que ele nos liberta? Ele nos liberta de paradigmas antigos de julgamento, de exclusão, de preconceito. Ele nos liberta da queixa, ele nos liberta da culpa. E todas essas questões estão ligadas a comportamentos enraizados que inviabilizam uma perspectiva de mediação de conflitos. Então, aprender a amar, nós precisamos compreender que esse processo acontece todo no mesmo momento. O aprender a amar, então, vai nos libertando daquilo que ainda dificultava o movimento de aceitar o conflito, de aprender a cuidar dele, de não exigir que ele se extinga sem que tenha um movimento de cuidar dos sujeitos que estão envolvidos nesse conflito. Sandra Borba é uma professora na sua profissão, mas é expositora espírita, evangelizadora, escritora, e eu gosto muito da abordagem que ela traz, inclusive todas essas considerações acerca da pedagogia de Jesus nessa reflexão são a partir das leituras das escritas de Sandra Borba. Ela nos convida a pensar no amor também como uma possibilidade pedagógica, um amor que a partir da compaixão, do respeito, da empatia, do perdão, passa a se instalar a partir da nossa disposição para um exercício diário de acerto e correção. Correção de nós mesmos, correção do outro a partir do nosso exemplo, correção do outro a partir do convite a que o outro se sinta também construtor da felicidade, da sua história, desde bem cedo, quando nós convidamos a criança a sentar conosco e conversar, quando nós damos oportunidade dela falar, dela silenciar para refletir, né? Quando nós a convidamos para estar conosco nos momentos de prece e de oração em família, onde ela também está aprendendo a serenar, a meditar. Então, o exercício da paternidade, da maternidade, independente de quem está nessa função, ela precisa ser considerada desde muito cedo uma função educadora do espírito imortal. E por isso, precisamos tanto aprender sobre a autoeducação, sobre a educação dos nossos sentimentos.
E um elemento fundamental para que nós construamos esse processo de educação é nos colocar sempre na condição de aprendizes. Nós somos eternos aprendizes da conduta do Mestre, dos seus ensinamentos, do Evangelho que ele nos trouxe. E é nessa condição de aprendiz que nós nos capacitamos a aprender, então, a construir harmonia no lar. E se fôssemos retomar agora a nossa pergunta, a nossa provocação inicial, nós poderíamos sim concluir que é possível construir e manter a harmonia no lar, a partir do exercício do amor, a partir da educação, a partir da autoeducação e da educação dos nossos sentimentos, aprendendo a usar esses dois recursos pedagógicos deixados, exemplificados por Jesus, que são o silêncio e o diálogo. E para falarmos um pouco agora na prece, no Evangelho no Lar, eu vou chamar para pertinho de mim agora um dos meus filhos, o Pedro, que vai fazer a leitura de uma poesia que ele construiu sobre o Evangelho no Lar. Pedro. Boa noite. Evangelho no Lar. Família não é apenas um grupo de pessoas conhecidas. Família é carinho e afeto ou dor de outras vidas. O Evangelho de Jesus está aqui para nos mostrar que junto da família aprenderemos a amar. É na família que vivenciamos os princípios para a vida. Ela que nos educa, nos aconchega e nos abriga. Os ensinamentos do Mestre estão a nos guiar. Vamos fazer em família o Evangelho no Lar? Crianças, jovens, adultos e idosos, todos podem participar desse momento tão bonito para nosso coração educar. Corações reunidos, o Evangelho para meditar. Pensamentos elevados, Jesus virá nos visitar. Com a água magnetizada, boas energias receber. Na companhia de benfeitores, bem melhores vamos viver. Obrigada, Pedro. A prece em família, então, a partir dessa poesia trazida pelo Pedro e daquilo que nos ensina a doutrina espírita, auxilia a desabrochar as virtudes naqueles que ainda não as vivenciam e a reforçar as virtudes naqueles que já têm a prática da sua vivência. A prece em família promove união, auxilia a desenvolver a afetividade, auxilia os pais a aprender a fornecer um modelo de conduta para os filhos. A prece e a meditação são os dois recursos também ensinados por Jesus, para aprendermos a usar do silêncio e do diálogo, para aprendermos a educar. A meditação facilita o serenar do nosso pensamento, e a prece nos conecta com o Criador, com os benfeitores e conosco mesmos. Nos auxilia a alcançar a plenitude do amor, nos encoraja a não desanimar. A prece nos auxilia a compreender as lições de Jesus. E o momento de prece no lar, como trouxe a poesia, é o Evangelho no Lar. Um momento de congraçamento em família, que tem um roteiro sério, porém precisa ser um momento leve, organizado, alegre, feliz, com a participação de todos. Criar esse hábito de orar em família, na prática do Evangelho no Lar, cria uma ambiência amorosa no lar, distribui o amor já existente de uns para com os outros, fortalece esses laços e cura algumas feridas que ainda existem e que precisam ser cuidadas. O roteiro para o Evangelho é muito simples. 20 minutos por semana de um dos dias da nossa semana. Uma prece inicial, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e breves comentários com a participação de todos. Uma nova prece pelos outros, pelo nosso planeta, pelas famílias. E um pedido para que os benfeitores magnetizem a nossa água. Uma prece pela família e uma prece por nós. Todos podem participar, como ouvimos. Aqueles que ainda não participam porque não gostam da ideia, nós podemos envolver pelo pensamento e trazê-los também ao nosso momento de oração. Eles também serão
também receberão as energias salutares e benéficas do Evangelho no lar. Eu gosto muito de uma reflexão trazida por duas Marias, a Maria Modesto e a Maria Máximo, na psicografia de Adeilson Salles, num livro chamado Cartas à Família. E é uma reflexão que eu repito sempre, pela profundidade do ensinamento que ela nos traz. Elas nos dizem que o momento não é de estagnação diante dos problemas familiares, mas sim é um momento de fé, de esperança e ação educativa. Que essa mensagem, então, permaneça conosco, nessa perspectiva de que nós somos capazes de promover essa ação educativa, de construir esperança e reforçar a nossa fé diante da família. E que esse momento de pandemia, de isolamento, então, nos sirva para refletir e nos habilite mais a buscarmos esses recursos para construir harmonia no nosso lar. André Luiz, lá no livro Conduta Espírita, nos diz ainda que quem cultiva o Evangelho em casa faz da própria casa um templo do Cristo. E Cristo, sendo o nosso modelo e guia da família, está sempre disposto a estar conosco. Fiquemos com estas reflexões hoje. Vamos fazer agora um momento de prece e que esse momento nos sirva também, então, para nos acalmarmos, para recebermos dos benfeitores amigos aquelas energias que necessitamos, que precisamos. O assunto sobre a família não se esgota. Ainda podemos e devemos refletir através de leituras saudáveis, através da busca de informações que temos a nosso dispor na literatura espírita, em outras literaturas boas também. Que esse movimento não pare por aqui e que estejamos dispostos sempre a aprender, a sermos aprendizes da boa convivência familiar. Que Jesus esteja conosco então nessa oração e podemos, para meditar, ocupar melhor o banco onde estamos sentados, acomodar-nos melhor, mas de forma especial. Vamos todos buscar a figura de Jesus e, através da sua imagem doce e segura, nos remeter até Deus, nosso Pai, e rogar a Ele, que é Pai amoroso, que a sua bênção se estenda sobre o nosso lar, que todos aqueles que conosco convivem possam ser enlaçados pelas boas energias, energias que trazem paz, que trazem harmonia, energias que promovam bem-estar, que envolvam a cada coração, que o nosso querido Mestre permaneça conosco, no nosso lar, permaneça ao nosso lado, e que a partir da nossa busca possamos modelar a sua conduta, conduzir as nossas ações a partir do seu amor para conosco. Que o nosso proceder em família seja sempre considerando os seus ensinamentos. E assim, querido amigo Jesus, agradecemos o teu auxílio, a tua proteção para cada um de nós, rogando ainda que permaneça conosco, conduza os nossos pensamentos durante esta semana, nos ajude a harmonizar o nosso lar, a harmonizar o nosso coração. Que assim seja. Muito bem. Agradecemos a todos aí pela participação da nossa live de hoje, nesta mídia social. Agradecemos a Carmi pela sua boa disposição e ao Pedro também pela participação. Agradecemos a toda a família Wiltner aí, que por trás dos estúdios, vamos dizer assim, da casa, permitiu que acontecesse, né?
Agradecemos a todo o público também da nossa Casa Espírita, Auxílio e Fraternidade, por aqueles que estão aqui e por aqueles que ainda vão estar nessa mídia. E com isso, eu acho que podemos declarar encerrados os trabalhos de hoje, e que todos levem um abraço fraterno para essa semana e que todos tenham muita paz no coração. Obrigado, Carmi, mais uma vez. Obrigada, Pedro. Boa noite. Boa noite.